Queria repercutir para finalizar. Revista Veja traz hoje uma capa dizendo que Lula é o principal candidato da esquerda para 2022. E daí traz um alerta para o presidente Bolsonaro em relação ao efeito Macri, que é o Macri, na situação que ele está, vai perder com certeza essa eleição para os kirchneristas e por conta da situação econômica que vive de fato a Argentina. O que esperar? Vocês acham que de repente, a economia que vai acabar tirando o Bolsonaro do poder? O que esperar para esses próximos meses e anos? Quero uma fala rápida de cada um. Cristiano? Bom, eu acho que as coisas ainda estão muito imprevisíveis, né? Ainda há muito a acontecer, mas o que a gente percebe o governo Bolsonaro é um governo que, do ponto de vista da articulação política, vem mostrando uma absoluta desorganização gerencial, né? Quer dizer, a situação do governo no Congresso é muito ruim. O presidente está tendo que abrir mão, por exemplo, do desejo de indicar o próprio filho como embaixador porque não consegue os votos necessários para isso, né? Ao mesmo tempo em que a Lava Jato avançando e mirando inclusive aliados do governo, geram essa desconfiança entre o presidente e o seu ministro da Justiça, que parece acalentar ele também um projeto pessoal, né? Então, de fato, eu não vejo muita clareza no que pode acontecer, a não ser a certeza de que viveremos grandes emoções, né? Irapã? Eu acho que é preciso, a economia sempre fala, né? Uma das coisas que aconteceu com a presidente Dilma foi em cima disso, né? Então a economia sempre acaba regendo aí o mundo político, sabendo que a principal base também não está conseguindo passar as reformas e sem reformas que retiram privilégios, o Brasil não vai conseguir crescer, né? A gente viu o Paulo Guedes falando que ia dar 6 meses, ia crescer, depois 1 ano, agora 3 anos e por aí vai. Então fica realmente difícil saber se com essa desarticulação política e junto com não passando as reformas, como é que fica, como é que vai ficar, né, o planejamento político-econômico do país. E aí, a partir disso, realmente fica difícil ele se sustentar, né? Sim. Fernando? Eu fico feliz que não tenham passado as reformas, porque com as reformas a economia vai piorar. Os economistas têm dito isso muito claramente, nós temos reformas que reduzem a demanda, né? E a gente estava comentando isso agora no intervalo, né? No momento que o capital se separa da atividade, do ente político que ele apoiou para o processo eleitoral, que é o que está acontecendo especificamente agora com o Bolsonaro, fica evidente que esse governo não tem muito mais para que lugar ir, né? Porque esse moralismo difuso do qual o Bolsonaro se sustenta e se alimenta, ele tem um espaço de esperança que é o limite da materialidade. No momento que começa a faltar dinheiro para pagar o gás, no momento que começa a faltar emprego, essa questão do combate à corrupção começa a ficar secundária, e a gente está entrando nisso. E a gente vê as manifestações do ministro Guedes e se dá conta que não há nenhuma área deste governo Bolsonaro que seja minimamente sustentável, nenhuma, por mais que você veja meio ambiente, relações exteriores, economia, articulação, nada. E isso está cobrando um preço muito sério agora, muito sério e muito evidente, e o capital parece abandonar já esses grupos em detrimento a algum projeto que venha a dar alguma sustentabilidade para o Brasil. E o presidente Lula, que sempre foi uma figura reformista e uma figura, apesar de ter sido pintado nos últimos anos como radical, nunca foi radical dentro da esquerda, se torna a figura de consenso nesse momento, que poderia de repente dar um norte, sentar com esses grupos, fazer algum tipo de coligação, e a revista Veja, apavorada como já está, levanta essa bola como tem que levantar. Eu acho que tudo isso consolida um limite do governo Bolsonaro que eu acredito deve ser bastante curto. A questão é bom para o Brasil que ele seja curto? Não, não é. Nós vamos experimentar talvez um terceiro período de impeachment num período de 20 anos. Isso significa uma mácula muito grande no pacto social mais básico, que é a eleição para presidente. O Brasil não sai fortalecido com o impeachment de Jair Bolsonaro. No meu entendimento, Jair Bolsonaro tinha que continuar governando até o final e fazendo suas bobagens. E depois que nós venhamos a escolher um presidente melhor do que o que escolhemos nos últimos anos. Um professor melhor. Olha só, Fernando Horta participa, inclusive, hoje, né, Fernando, às 7 horas,
da discussão fascismo e a conjuntura atual. Ah, tá aqui para mim. Fascismo e a conjuntura atual, organizado pela Alameda, Casa Editorial. Quem quiser conferir, a palestra será na rua 13 de maio, no número 353, na Bela Vista, às 7 horas da noite. A entrada é gratuita. É isso, né, Fernando? Obrigado. Todo mundo convidado. Obrigado. Posso fazer um convite rápido? Claro. Hoje também, a partir das 18 horas, na sede da Associação Juiz para a Democracia, na rua Maria Paula, número 36, teremos um evento em favor do garantismo da independência judicial, com um desagravo ao juiz Roberto Corcioli, que foi punido com pena de censura pelo Tribunal de Justiça, pelo simples fato de aplicar a Constituição. Então, quem também puder comparecer, estaremos lá hoje. Maravilha, para todos os gostos. Pessoal, muito obrigada pela participação. Foi um prazer conversar com vocês hoje aqui. Muito obrigada. Obrigado, gente. Foi ótimo. Obrigada. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.